e a nossa pauta de hoje será sobre as estratégias de investimento para 2022, não é isso, Otílio? E aí, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, qual que seria, então, aí a melhor estratégia de investimento para este ano de 2022, Otílio? Muito bem, Vital. Em primeiro lugar, antes de você decidir onde colocar o seu dinheiro, vamos definir aqui alguns critérios importantes que devem ser pensados e definidos antes da escolha da estratégia e do investimento. Em primeiro lugar, a pessoa precisa conhecer o perfil de risco. O que é isso? Como você lida com risco? Risco é definido como a volatilidade, ou seja, a possibilidade do preço de venda de um ativo cair ou subir. Então, quanto maior a volatilidade, a possibilidade dele cair ou subir, é maior o risco. Você pode ganhar, pode perder. E existe uma lei na economia que diz assim, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Agora, existem três perfis em relação ao risco. Tem aquelas pessoas que são conservadoras. Elas não lidam bem com o risco. Elas querem segurança. Então, essa pessoa, ela deve alocar 100% dos seus investimentos na renda fixa. Bom, existe o meio termo, que é o perfil moderado, que é aquela pessoa que lida, ela consegue lidar parte do seu patrimônio com a possibilidade de ganhar ou perder. Os moderados, então, deveriam alocar pelo menos 30% do seu investimento em renda variável e 70% em renda fixa, né? E aqueles arrojados, que é o terceiro perfil de risco, esses podem trabalhar com acima de 70% do seu patrimônio na renda variável. Bom, definido isso, né, porque dinheiro é para te dar tranquilidade. Não adianta você fazer uma aplicação e não dormir preocupado. Então, antes de investir em 2022, é fundamental que você defina o seu perfil de risco. O segundo critério que eu gostaria de definir aqui, eu já falei isso em outras oportunidades, mas é bom lembrar, é o seguinte, você precisa ter uma estratégia. Estratégia é diferente de tática. Estratégia é a intenção. Estratégia é para onde você vai. Estratégia é a definição de o que você quer e como você vai chegar lá. O que você deseja, seus objetivos e o caminho que você pretende percorrer para atingir. Tática é ação, tática é movimento. Então, quando a gente fala de investimentos, é importante que você tenha uma estratégia e as táticas, né? Então, uma boa estratégia para os investimentos, eu quero relembrar aqui, é você fazer aportes periódicos. Essa é a melhor estratégia. Eu já li aí os melhores autores de investimento, que em um outro programa, Vital, nós podemos voltar a conversar, sugestões de bons autores que estudaram, que pesquisaram e que são referências no mundo das finanças, né? Então, eu li os melhores autores que existem hoje disponível e todos eles já em estudos comprovaram que a melhor estratégia para o investimento é você fazer aportes periódicos. Ninguém sabe o futuro, o que vai acontecer. Quando a gente fala estratégia para 2022, não tem a maior inteligência do mundo, não sabe o que vai acontecer no ano de 2022. Então, não adianta a gente querer saber o futuro, querer acertar. Ninguém vai acertar o futuro. Então, a melhor estratégia que foi demonstrada pela prática é você fazer depósitos periódicos. Existem aquelas 4 regrinhas, né? Primeiro é ganhar, então você tem que trabalhar. Primeiro, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Segundo, você tem que poupar. Você tem que poupar uma parcela do seu patrimônio, no mínimo 10%. Então, a segunda regra é poupar. A terceira regra é investir, né? Investir. E investir, aí você precisa ter conhecimento para ver as alternativas que existem para fazer o dinheiro multiplicar. E a quarta regra do dinheiro é usufruir. A gente poupa, economiza para quê? Investe para quê? Para você ter objetivos na vida, seja uma aposentadoria, seja comprar um imóvel, seja comprar um veículo, seja fazer uma viagem, estudo dos filhos. Então, a quarta regra é usufruir. Bom, isto definido, aí você... então, eu quero enfatizar a importância de você fazer aportes periódicos sem se preocupar em acertar se esse é o melhor momento, se a bolsa vai subir, se vai cair, se a inflação vai reduzir, se os investimentos vão ser bons. Não, dinheiro é para te dar tranquilidade, não é para te dar preocupação. Então, isso é muito importante antes de você decidir investir. Agora, uma vez definido isso,
aí nós podemos ver o que existem de alternativas no mercado financeiro. Bom, existem dois conjuntos de aplicações, né? A gente pode dividir os investimentos em dois grupos, né? Por exemplo, um grupo da renda fixa e o grupo da renda variável. Qual é a diferença? Quem nunca ouviu falar sobre isso? A renda fixa é aquele tipo de investimento que você sabe exatamente quanto vai ganhar e no vencimento, no prazo, você recebe aquilo que foi acordado. Por exemplo, você faz um depósito em caderneta de poupança que te rende lá a TR mais alguma coisa. Então, no prazo que você for sacar, você vai obter aquele rendimento que foi estabelecido. Então, isso é uma renda fixa. Por exemplo, existem as aplicações no Tesouro Nacional. Então, Tesouro Selic, né? Depois a gente pode fazer também um programa especificamente só sobre isso, né? Então, as aplicações, quando você compra títulos do Tesouro Nacional, se você carregar o título até o vencimento, então você vai receber exatamente aquilo que foi acordado. Pode chover, pode fazer sol, pode ter inflação, não ter inflação, juro subir, juro cair, mas os títulos de renda fixas pré-fixado, você recebe aquilo que foi acordado, aquilo que foi definido. E existe o segundo conjunto de investimentos, de aplicações, que é a chamada renda variável. E aí existem muitas na renda variável, né? Por exemplo, os mais conhecidos são os fundos de ações ou as ações propriamente ditas, né? Existe o ouro, existem as criptomoedas. Agora, o que seria uma boa estratégia para 2022? Uma boa estratégia também recomendada pelos especialistas é a estratégia da diversificação. Então, se eu tivesse que escolher duas estratégias para aplicar e é isso que eu faço com o meu dinheiro, né? Que a gente luta e trabalha com muito esforço. Quais são as duas melhores estratégias que eu utilizo para aplicar o meu dinheiro? E estou sugerindo para vocês. Primeiro, aportes periódicos, não querer acertar, todo mês que você receber um dinheiro, você aplicar uma parcela independentemente de como esteja o mercado financeiro. Se está subindo, se está caindo, você aplica todo mês aquele valor que você definiu. E segunda estratégia, diversificação. Não se deve colocar todos os ovos numa única cesta. Então, o recomendado para 2022, eu diria, se você pega R$100, eu faço assim, né? R$100, eu divido esses R$100 em quatro partes, né? Uma parte eu deixo na renda fixa, que a gente chama reserva de emergência, que é, se você precisar do dinheiro numa eventualidade, num acidente, numa doença, num problema, você tem aquele dinheiro para te dar segurança. Então, um quarto do teu rendimento você coloca em renda fixa, um quarto eu coloco em Bolsa do Brasil, Bolsa Brasileira, né, em ações, você compra ações, né? Depois também a gente pode fazer um programa só sobre mercado de ações. Um outro quarto eu coloco em Bolsa Americana. Hoje nós podemos investir em qualquer lugar do mundo com valores pequenos, não precisa ser grandes investidores, não precisa ser um Warren Buffett para aplicar dinheiro no exterior. E um quarto eu aplico em criptomoedas, que outra questão que a gente pode trabalhar no futuro, para quem não conhece, para quem não lida bem ainda com isso. Então, eu recomendaria uma boa estratégia, a diversificação, os aportes periódicos e você distribuir o teu investimento em, vamos chamar, 4 potes, né? Porque aí, se um der problema, você não vai perder o seu patrimônio, né? E aí tem um outro conceito muito importante, Vital, que chama assimetria, né? O que é assimetria? São investimentos que, se perder, você perde só aquele valor que você investiu e, se você ganhar, ele pode multiplicar muitas vezes o rendimento. Então, por exemplo, o que é uma aplicação assimétrica? Criptomoedas. Se você aplicar R$100 em criptomoedas, qual é o limite do teu prejuízo? R$100. Você não vai perder mais do que R$100. Você só vai perder aquilo que você aplicou. Agora, ele pode multiplicar por 10, por 20, por 50. Então, essa seria, assim, a estratégia que eu recomendaria para 2022, para você se dar bem, dormir tranquilo e não ficar preocupado com o dinheiro.